Abra sua Bíblia, então, no livro de Provérbios. É um versículo muito conhecido, mas que você precisa talvez interpretá-lo de uma forma que se adeque à sua situação atual. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Existem várias versões desse versículo. Eu vou ler na minha versão aqui, e você depois pode ler na sua se tiver diferente, porque todas as versões são muito boas. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Outra versão diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Ou seja, a Bíblia está dizendo que você pode fazer planos. O coração do homem pode fazer planos. Ele deve planejar. Mas a resposta desse plano vem de quem? De Deus. Quem aqui já pediu algo a Deus, já colocou algo na mão de Deus, mas nunca recebeu resposta? Essa é a pergunta. Tudo bem, eu várias vezes. Quando o pastor fala que sim, todo mundo é verdade, pastor também. Não, eu não, pastor, Deus sempre fala comigo. Escute, várias vezes, falei: Deus, me dá um sinal de tal coisa, fala comigo de tal coisa. Deus não falava. É porque eu entendi que a resposta certa só vem do Senhor se você apresentou um plano. Quem não faz plano vai ter que resposta. Para ter resposta tem que ter uma. Parabéns. Uma pergunta. Para ter resposta tem que ter uma pergunta. Então a gente está esperando uma resposta do Senhor de coisas que a gente nunca perguntou. Nós estamos esperando um sinal de Deus para planos que nunca apresentamos. Então o conceito que nós vamos trabalhar nessa manhã é baseado em duas coisas que nós encontramos nesse versículo: plano e resposta divina. Anote aí: planejamento e resposta divina. Eu não sei se você planejou casar, mas eu vou dar o meu exemplo de vida, talvez pela influência do meu pai, que sempre me incentivou a ser um homem de família. Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade. 12 anos, meu pai botava a gente para limpar quintal e falava: você tem que aprender a limpar quintal, porque quando você casar, você vai ter que cuidar da sua casa. Então, talvez pela influência do meu pai, eu vim crescendo com a mentalidade de formar família. Então, por esse benefício que eu tive, que nem todos às vezes tiveram o privilégio de crescer com um pai ou com qualquer outro tipo de mentor que te incentivou a ser um homem de família ou uma mulher de família, eu planejei casar. Eu preparei alguns planos, alguns projetos. Então eu sabia mais ou menos que tipo de pessoa eu queria para casar. Eu sabia mais ou menos com que idade eu queria casar. Então, isso mais ou menos, eu estou falando com 16, 17 anos, eu já tinha mais ou menos essa ideia. Isso não quer dizer que vai acontecer, porque apesar do homem fazer planos, a resposta certa vem de quem? Então não adianta você ter o melhor plano do mundo sem uma resposta divina, e não adianta esperar uma resposta divina se não tem um plano. É uma combinação. Só que se você for estudar planning, como fazer planos, isso na administração de empresas, em qualquer faculdade de business, qualquer curso de negócio, qualquer MBA que você for fazer, você vai ter que estudar obrigatoriamente sobre planejamento. E aí, você vai cair numa matéria, lá nos Estados Unidos, a gente chama isso de why, é uma técnica baseada na letra W, sobre why, what, how, ou seja, por quê, o que, como. São perguntas que você vai fazer diante de algo que você quer alcançar na vida, né? Então, traduzindo para o português, seria mais ou menos isso aqui, ó. O quê? Vou fazer uma pergunta para um de vocês aqui. O que você quer? Alguém quer responder? Levantar e responder? Ninguém sabe o que quer? Maravilha.
que você quer, irmão? Você que levantou a mão aí. Você quer refazer sua família. Você está querendo dizer que você quer voltar para sua família ou montar uma nova família? Você quer formar uma nova família. Então, escute isso. Por que eu perguntei se ela quer voltar ou começar? Porque clareza é muito importante. Fala, Deus, eu quero refazer minha família. Deus falou assim, como assim? Você quer que eu volte lá atrás e refaça as coisas? Não. Eu quero que... então explica. Porque se o plano não estiver claro, ninguém entende. Quem aqui é engenheiro ou arquiteto sabe que na hora de botar o plano no papel, se você errar em 2 centímetros, o pedreiro vai errar em 5. É ou não é? O pedreiro chega bêbado de manhã e fala, qual é o projeto de hoje? Você fica, meu Deus. Então, quem está fazendo o plano não pode errar. Você tem que ser claro, tem que saber explicar o que você quer. Deus, qualquer coisa está bom, eu não sei o que eu quero, então fique esperando, porque tem um monte de gente que sabe o que quer, está na sua frente na fila. A vida não é fácil, não. A vida não é molinho, não. A vida não cai nada do céu, eu nunca vi nada cair do céu. Chuva, talvez, fora isso, eu não vi. É difícil, é com planejamento, é com clareza, é com trabalho. É mostrando o que se quer. Então, primeiro, o que eu quero? Alguém mais quer falar? Ela quer formar uma nova família. Alguém mais quer levantar e falar? Levanta e fala. Você quer ter o seu negócio e está no curso de solteiro. Muito bom. Eu estou gostando dessa clareza, né? Vou lá no curso de solteiro para ver se eu aprendo algo de negócio. Que eu estou precisando. Mas foi bom. Fala aí, lá atrás. Opa! Vem cá. Você tem quantos anos? Tem 44 anos, está solteiro, tem algo de errado nesse rapaz. São 9 mulheres por homem. As mulheres estão desesperadas. Calma, eu vou te provar isso nas estatísticas. E o cara está com 44, está solteiro. Não case com esse rapaz. Tem algo nele que nós não descobrimos ainda. Deve ser. Foi criado com a avó, alguma coisa aconteceu aqui. Mas entenda isso aqui, Vou usá-lo como exemplo porque ele foi muito claro. O que você quer? Eu quero casar. Só as mulheres solteiras que querem casar, levante a mão. Fala em língua, rapaz, glorifica. Era para estar assim, Tô te adiantando e tu tá, pô. Escuta, olha a clareza que o cara tem que ter. Ele quer Quem acha que casar é algo muito importante? Muito. Se casar é muito importante, por que não é a tua prioridade? Eu quero casar, mas primeiro eu vou terminar a faculdade. Não, fique aqui, rapaz. Eu já estou vendo uma irmã que está ali atrás, está te olhando diferente, eu vou chamar ela aqui. Calma. Ele falou que está olhando diferente para uma que está desse lado. É forte. É forte. Mas aquela ali tem mais de 60 anos de idade, é experiente. Deixa comigo, que eu que vou resolver isso para você. Você está precisando de experiência. Menino criado com a avó, precisa de alguém assim, 65, 70 anos, para cuidar de você. Mas essa idade você não vai fazer mais nada, é só... Escute. O Douglas com 35 parou, você acha que você com 44 vai? Escute. Ele foi claro, ele quer casar. Casar é fácil ou difícil? A gente está com um problema sério aqui. Casar é algo muito importante. Eu assumo, sem problema nenhum, que eu sou quem eu sou porque eu casei com a Janine. Não teria possibilidade de Thiago Brunet existir se não fosse a minha esposa. Mas eu vou explicar, para não parecer algo, isso é romântico, todo mundo fala. Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que eu menti no início do meu casamento, que eu contava história, eu exagerava, rapaz, fui lá, tinha 100 pessoas, Thiago, tinha 40. E se você fizer isso de novo, eu vou falar com o pastor, hein?
pessoa fofoqueira. Para com isso. A Janine foi corrigindo a minha rota. A Bíblia diz que Deus deu sabedoria para a mulher. Às vezes, o homem, ele nunca está pronto, é impressionante. Ou ele é criado com a avó e muito conectado à mãe. Ela fala, hoje eu vou almoçar na casa de mamãe. Vai nada, você vai ficar em casa. O homem nunca está pronto. Se a mulher não tiver sabedoria para aprumar o homem, para botar no caminho certo, ele continua fazendo o que vem na cabeça. Então, quando eu digo que eu só dei certo por causa da Janine, é porque eu teria seguido outros caminhos se ela não tivesse, desde o início do casamento, em cima de mim, Tiago, assim, com sabedoria, com mansidão, com domínio próprio, mas sempre me instruindo, me ajudando, tá bom? Então, olha só, casar é muito importante, porque a maioria das coisas que você vai conquistar no futuro, você vai precisar estar casado para fazer. Dá para fazer solteiro? Claro que dá. Paulo escolheu ser solteiro e foi o apóstolo Paulo, marcou a geração. Não pense que o sucesso da tua vida está ligado ao casamento, porém, casado é mais fácil, é só isso que eu quero dizer. Tá? Para ficar claro. Não quer dizer que você só vai ser relevante, só vai ter sucesso se for casado. Porém, casado são dois dividindo uma carga. Sozinho é você sozinho com a carga toda. Essa é a única diferença. Tudo bem? A Bíblia diz, é melhor serem dois do que? Porque se um cair, pronto. Essa é a grande facilidade do casamento. Então, é muito bom casar, é prioridade casar, porém é muito difícil casar. Então, se você não colocar na sua lista de prioridades, não colocar no seu planejamento, qual é o seu nome que eu esqueci? O Alisson. Botar o quê? Ele quer casar. Agora entra a segunda pergunta, Alisson, que talvez as pessoas desistam por causa disso. Por quê? Essa é a segunda pergunta. A primeira é o quê? Ele falou que quer casar. Segundo, por que você quer casar? Você quer constituir família? Por que você quer constituir uma família? Eu posso ficar 100 vezes falando porquê aqui para chegar no objetivo real. E quando você fala, eu quero constituir família, não é o objetivo real. Essa é a aparência que você vai ter para criar o objetivo real. Aí eu vou ficar fazendo a pergunta porquê até tirar o objetivo real. Mas vamos só até o terceiro porquê por causa do tempo. Vamos lá. Quer constituir família? Por quê? E por que você crê que constituir família é um projeto de Deus para a vida do homem? Ah, porque está em Gênesis, não é bom que o homem esteja? Você quer agradar a Deus ou não quer ficar sozinho? Medinho da solidão com 44 anos? Estou brincando. Mas se a gente for fazendo por quê, a gente vai arrancar muita coisa de dentro do Alisson. Uma delas é que é a solidão. Não é que ele tenha um medo real da solidão hoje, mas ao ler o versículo ele falou, opa, ficar sozinho não é bom. Ok? Então, o que casar? Por quê? No mínimo a gente pode responder aqui, para não ficar? Obrigado, pode sentar, Alisson. Você foi um bom ator. Isso aqui eu escrevi em japonês, tá? Para não ficar só. Respeitem meu hindi. Ó, o que? Casar. Por quê? Para não ficar só. Tá bom. Você quer casar? Quero. O porquê é para não ficar só. Um dos porquês, né? Esse negócio, eu quero casar para agradar a Deus, gente. Pelo amor de Deus. Quer casar porque você está desesperado, está doido para fazer aquelas coisas. Você quer ficar sozinho. Bota o motivo real. Porque você quer enganar você mesmo. Você quer agradar a Deus mesmo? Se tranca na igreja, começa a adorar a Deus, sai pregando o evangelho. Agrada muito mais do que casar. Não vem com esse papo que você quer casar para agradar a Deus, não. É muito importante que nesse plano que você vai fazer, você coloque a verdade absoluta. O que está por trás da aparência, porque é para você mesmo alcançar seus objetivos. Para você ter clareza naquilo que você quer. Então, o que casar? Por quê? Um dos porquês, não ficar sozinho. Outra pergunta, como? Como eu vou casar, se está tão difícil? Como eu vou fazer isso se ninguém me chama para sair? A irmã riu e falou assim, misericórdia, pastor, é verdade. Você está falando da minha vida, pastor.
Como eu vou casar se homem não presta? Quantas mulheres já falaram isso? Baixa a mão, irmão. Você está filmando. Era brincadeira. Como eu vou casar e ser feliz se os meus pais casaram e foram infelizes? Os comos começam a aparecer. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu sou uma menina de Deus, não consigo casar. Eu falei, tem algo de errado com você. Como tem algo de errado com o Alisson, eu estou de olho nele. Como assim? Às vezes não tem nenhum erro ou pecado, às vezes não é questão de beleza ou feiura. Tem irmã que, dependendo da beleza, tem que orar mais do que as outras, você sabe, né? Questão de oração. Só duas entenderam, as outras não entendi, pastor. Escute isso. Recentemente uma menina veio falar comigo, pastor, eu estou solteira e não sei porquê. Olha, os poucos meninos que se aproximam, eles não são meu tipo. Eu falei assim, filha, se o cara é homem, homem mesmo. O cara é homem. Amém? E é crente, já casa, depois você vê o resto. Se é bonito, se tem dente, se terminou a faculdade, vê depois. É homem e é crente, já pega e fala, é meu, e ninguém vai roubar. Porque tá difícil. Tá bom? Já é um conselho aqui, já fica essa dica, hashtag fica a dica para os irmãos. Aí a irmã fala assim para mim, não, pastor, porque eu estou procurando um homem, eu não quero saber de beleza, eu não quero saber de dinheiro. Eu falei, tem alguma coisa errada com ela. Pode ser feio, pode ser pobre. Tem alguma coisa, mas eu escutei. Olha, eu não quero saber de dinheiro, não quero saber de riqueza, de faculdade, nada. Eu só quero que ele tenha um bom coração. Oh, que bonitinha, putiguinha. Agora, olha só, vamos lá. Vamos partir. É claro que ela estava viajando, mas vamos supor que fosse verdade. Vamos partir do princípio que ela queria um homem de bom coração. Onde se encontra um homem de bom coração? Isso aqui está dentro do como, né? Tipo assim, ó, como? Como eu vou casar com um homem de bom coração? Onde é que os homens de bom coração estão? Primeiro eu tenho que decidir o lugar que eu vou atacar, o lugar do ataque. Igreja. Né? Você quer, irmã, você tem que ser aquela que glorifica mais no louvor para o homem de bom coração te ver. Você tem que falar. Tem que ser da irmã da dança, você tem que dar um jeito. Olha só. Tem uma da dança ali que glorificou. Eu estou brincando, olha só, escuta isso aqui, ó. Primeiro, você quer um homem de bom coração, mas vai a lugares que homens que frequentam não têm bom coração. Então, dentro do como tá, onde eu vou para encontrar o que eu quero? Segundo, por que o homem que tem bom coração vai olhar para mim? O que você faz para um homem de bom coração olhar para você? Aí ela falou, pastor, me diga. Eu falei, sei lá, assume a assistência social da igreja, começa a dar comida na rua, assume a associação dos mendigos do bairro, que um homem de bom coração vai te olhar. Ela, gente, é verdade. Ou seja, a gente quer uma coisa, é incoerência. A gente quer uma coisa e está fazendo outra. Se você quer um homem de bom coração, mostre que você tem bom coração. Você quer um homem de Deus? Mostre que você é uma mulher de Deus. Você quer um homem empreendedor? Mostre que você também entende de empreendimento. O que você quer? Decide. Porque, como eu falei ano passado, o padrão que você comunica é o que atrai. Então, é claro que a Janine, no caso, ela se apaixonou por mim por causa da beleza. Não tinha nada na época além de beleza. Só dois entenderam que era piada, mas... Um falou, é verdade, pastor. Ó, então, o lugar que eu vou, em que pedestal eu estou? Anota isso aqui, ó, pedestal. O que é o pedestal? A gente usa esse termo para falar o quê? Fulano tem que descer do pedestal. É porque ele está Você está se amostrando onde e como? Porque é assim que vão te escolher. O empreendedor olha para aquela que
ou que é uma empreendedora também, ou que entende empreendimento, ou que é uma grande apoiadora de empreendedor, fala, cara, essa mulher comigo, eu vou botar os 2 dentes que está faltando nela e vou casar com ela. O Douglas falou, que maldade. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu te falo isso diante de Deus, a beleza cai para outros patamares, quando o propósito é maior. É lógico que a gente não vai fingir que beleza não é importante. Claro que é. Dá uma melhorada. O que você puder melhorar, melhora. Mas, quando se tem um propósito, quando você está no pedestal certo, então você está no pedestal da ação social da igreja, e o cara do bom coração está vendo o seu trabalho e fala assim, puxa, no mínimo, você fez com que ele olhasse diferente para você e te admirasse. Porque se você provocar admiração, o amor é uma consequência. Quem não anotou isso aí para subir no Twitter agora, perdeu a oportunidade. Tudo bem até aqui? Está no como. Como eu caso? Como eu atraio a pessoa? Como eu escolho alguém? Agora vem outra pergunta. Quando? Forte isso aqui. Quando eu vou atingir o quê? O que é casar? É o quê? Perdão. O quando eu vou casar? Dá para prever quando eu vou casar, gente? Eu te falo uma coisa. Com 16 anos eu falei assim, ó, para os meus irmãos, eu falei para o meu pai, sempre tive na cabeça, eu vou casar antes dos 25. Eu casei com 24. A gente não consegue prever o ano, mas a gente consegue colocar uma meta. Eu não sei se a sua empresa vai faturar $1 milhão, mas você pode colocar a meta de $1 milhão. Porque sem meta, não tem objetivo. Sem objetivo, não tem propósito. Sem propósito, você não sabe o que fazer. Assim, Senhor, Tu sabes que eu estou desesperado. Já começa sincero, já começa rasgando o coração. Estou nas últimas, Senhor. O meu prazo é de 2 anos, Senhor. Você tem que colocar uma meta do quando você quer realizar isso. Né? Cada um sabe a necessidade que passa. A sua necessidade, às vezes, de casar é por causa da solidão. Você não quer ficar sozinho. Outros são a necessidade sexual. Já tiveram uma vida sexual ativa no passado e hoje tem falta. E o ser humano é ser humano. A sexualidade está dentro de fatores fisiológicos do ser humano. Não há nada de errado ter vontade de fazer sexo. Você só tem que encaixar isso dentro de um princípio. Então, beleza, pastor, eu preciso casar porque eu preciso retomar minhas atividades sexuais. Eu preciso sair da solidão. Eu quero ter alguém para dividir as cargas da vida. Você tem que encontrar os seus porquês e ir anotando tudo isso. Isso aqui é para você estudar em casa. Estou vendo alguns desesperados já estudando agora, mas pode estudar em casa também. Fala assim, eu vou descobrir agora quem é. Está aqui. Eu vou ter o porquê, o como, eu vou mostrar tudo para ela hoje. Então, quando é muito importante. Porque, escute isso aqui, existe uma expressão em inglês chamada timing. O timing pode ser traduzido como o tempo certo de fazer as coisas. É a expressão que a gente usa para falar assim, cara, não perde o timing. Tipo, não perde o tempo de fazer as coisas. Eu estava no carro vindo para cá hoje com a minha equipe e falei com eles o seguinte, se eu casei com 24, Janine com 18. Eu comecei a namorar, eu tinha 21, ela tinha 15. Amém, irmã? Nossa, que horrível. Agora escuta só. Se eu não tivesse começado a namorar Janine, eu com 21, ela com 15, a gente não teria casado, eu vou te provar isso. Existe um time para você fazer as coisas. Se você perder esse time, a probabilidade de errado é muito grande. Então, uma coisa que era muito importante para mim, por causa da forma até religiosa que eu fui criado, isso é uma questão religiosa, estou dizendo que tem que ser assim, não. Era só um paradigma que eu tinha. É que eu tinha que namorar com alguém que nunca tivesse namorado com ninguém. Isso era um paradigma que eu tinha. Só que eu tinha. Estava lá na minha cabeça isso. E aí muita gente da igreja vinha falar comigo assim, Tiago, você vai casar com a Janine? Ela é filha de pais separados.
Porque o pessoal da igreja, quando quer ser cruel, irmão, e destruir a vida de alguém, eles sabem. É pior, o diabo está sentando e fala assim, ó, bonito. Vou até pau para esse diácono aqui, que eu estou aprendendo com ele a maldade da vida. Eu falei, pô, tá muito bonito de se ver. O diabo está pensando em se aposentar depois que ele conheceu os diáconos por aí. Ele falou, vou me aposentar, porque não tem mais nada para fazer nessa terra, eles estão fazendo a obra. Eu lembro que um diácono da igreja chegou para mim e falou assim, rapaz, você vai casar com uma menina que é filha de pais separados? Na minha época isso era muito importante dentro da igreja, né? Eu falei assim, eu lembro que eu respondi para ele assim, mas ela nunca namorou ninguém. Foi a minha resposta. Porque no que eu me apegava diante de todas as crises e pessoas que tentaram separar a gente? Ela nunca namorou ninguém. Se eu tivesse começado a namorar ela com 17, provavelmente ela teria namorado outras pessoas. Eu não teria esse argumento e não teria casado com ela. Olha que louco. O timing é muito importante, porque o tempo que você está escolhendo a pessoa, ele sabe. Ele viu em você algo que talvez você só tenha hoje e pode oferecer, e você viu algo nele, como uma beleza, por exemplo. Uma irmã chegou para mim e falou assim, pastor, quando eu casei com esse homem, ele era um galã, agora ele está um galão. Porque a beleza é passageira. Então tem coisas que você só pode oferecer naquele tempo. Quem está entendendo isso aqui? Ela só podia oferecer, olha, nunca namorei com ninguém naquele tempo, porque depois o tempo vai passando, você tem que namorar. Você pode oferecer a beleza por um tempo, depois o tempo passa, você fica que nem o Cleito aqui, não tem jeito. Né, Cleito? Quem casou, casou, quem não casou, não casa mais, é mais ou menos assim. Tem um timing de fazer as coisas. Então, quando é muito importante, sim, está dentro desse planning, desse planejamento. Então, como eu falei, olha, eu tenho que casar até os 25 anos. Primeiro, porque eu já tinha várias informações. Como eu falei, estudar é muito importante. Como eu nasci numa família evangélica, meu pai sempre incentivou muito o estudo dessas coisas, estudo da palavra, né, o estudo formal também. Eu sabia que quanto mais cedo você casar, menos manias, menos problemas de manias você vai ter. Eu aconselhando um casal que se conheceu, os dois lindos, mulher linda, um homem lindo, os dois bem-sucedidos. O cara tem uma empresa, não sei o que, ela tem uma empresa, não sei o que. Ah, gente, é um negócio que você vai assim, não acredita, é perfeito. Aí o cara me chamou para jantar. Quando o cara chama para jantar, para falar do relacionamento, é porque está dando rolo. Não tem outro jeito. O cara, quando quer contar vantagem, é por WhatsApp. Estou feliz, estou pegando, vou casar. Quando ele te chama para jantar, é para contar problema. Aí ele fala, cara, não vai dar para mim não, cara. Porque eu que apresentei eles, né? O que houve? Cara, essa mulher tem muita mania, rapaz. Não, você não sabe o que é isso, não. Não dá para... Aí fui conversar com ela. Eu tenho mania? É aquele desgraçado que é cheio de mania. Os dois são bonitos, os dois são crentes, os dois são tudo, mas não querem casar por quê? Por causa da... cada um já teve sua vida, cada um prosperou nos seus próprios caminhos. Agora, para juntar as manias, os jeitinhos, a adaptação é muito difícil, até porque cada um está com o seu egozinho. Né? Ele falou, não, eu já criei minha estrutura aqui. Ela falou, não, quem criou a estrutura fui eu. Não vou depender de homem, não. Esse é o tipo de conversa que rolou. Não, mas como assim que vai depender? Eu sou provedor. Que provedor o quê? Eu trabalho desde criança. Você não vai prover nada, não. Aqui vai ser dividido. Aí começa. Eu e o Geninho não tivemos esse problema. Tu pobre, começando a vida, vou casar. Onde é que é o cartório? Comida italiana pra gente era um miojo, né? Tipo assim, vamos comer comida italiana hoje? Comida árabe era Habib's. Vamos no restaurante árabe? Vamos, amor. Esfirra 99 centavos, a gente estava feliz da vida. Então entenda que o timing é importante, porque as manias mudam, a beleza muda, as expectativas mudam. Tem que ter um timing, tem que ter o quando. E por último, e não menos importante, é a outra pergunta. Quanto? Não existe nada na vida que seja de graça. Quanto custa casar? Não estou falando nem só de dinheiro, a gente vai falar de dinheiro também. Mas quanto vai me custar? Quantas chapinhas eu vou ter que fazer para aquele homem me olhar? Olha Deus ministrando já. Quanto eu vou gastar de dinheiro? Quanto eu vou gastar de tempo? Quanto eu vou gastar de investimento em conhecimento? Hoje em dia, você sabe, as mulheres estão muito mais interessadas
em homens de conhecimento, de inteligência, do que em homens bonitos, né? E os homens, hoje em dia, são igualzinhos de 2000 anos atrás, querem mulher bonita. Não muda, o homem não muda, mas a mulher está sempre se adaptando para melhor. A mulher tem essa qualidade, né? O homem não, o homem das cavernas até hoje. Então, o quanto é importante. Vou te falar por quê, ó. Eu casei pobre, casei desempregado. Pobre que eu digo assim, né? Desempregado, meu pai tinha o emprego dele, me ajudava um pouco, mas eu casei devendo Casas Bahia, casei morando na casa dos outros, casei apertado demais. Meu salário, antes de ser mandado embora, era R$520. E a Janine casou comigo. Essa semana a gente foi no shopping, aí eu entrei na Hermès. Falei assim, escolhe a bolsa. Ela, que isso? Que isso, jovem? Escolha antes que eu me arrependa. Aí ela, eu sempre dou bolsas para ela em ocasiões especiais, mas essa não tinha nenhuma ocasião especial. Ela falou assim, você está me dando uma bolsa, não é nada, aniversário? Eu falei assim, porque você casou com um homem que ganhava R$520. Então hoje, como eu posso dar? Até porque quem vai pagar essa conta, o pastor José, eu trouxe... Muito obrigado, pastor, por seu coração. O que são $10.000 entre mim e ti? Nada. Então, é lógico que hoje eu a honro pela decisão que ela tomou. Porque imagina a insegurança dos pais dela de deixar casar com um desempregado. E meus pais, que eram religiosos, deixar casar com uma menina, filha de pais separados. Então, todos os conflitos. Olha, gente, deixa eu te falar uma coisa que você não sabe. Não acredita em foto do Instagram, não. Você está olhando foto do Instagram dos casais felizes, é mentira. Olha, eu só subo foto quando eu estou bem. Eu nunca subi foto brigando. Ah, tá brigando comigo? Vou fazer aqui a live, ó. Aqui a gente! Não existe. Eu subo quando a gente está bem, está no restaurante chique. Habib's, eu nunca subi foto no Habib's. Agora, um restaurante bom, eu falei, vamos live. Então, não acredite nas redes sociais. A rede social é aquele único dia do mês, você está com um pouquinho de dinheiro, você posta e parece que você está vivendo uma vida feliz e abundante. Não acredite, o que Deus tem para você, as redes sociais não revelaram. Está escondido, está no oculto e Ele vai mostrar para você. Você só tem que decidir o quanto você quer investir para esse o que acontecer. O quanto você vai investir de tempo? O quanto você vai investir de dinheiro? Ah, mas eu não tenho R$10 para melhorar alguma coisa? Alguma coisa, um prendedor de cabelo você tem que comprar para melhorar. Alguma coisa. O que você pode fazer? O quanto você pode investir para você alcançar esse objetivo que é prioridade e é importante? Você já percebeu que quando a pessoa se separa, divorciou, tenho alguns amigos que divorciaram. Passa 3 meses, o cara está na academia malhado, trincou, ficou trincado. A vida toda foi gordo. Casado, barrigão, tranquilo. Divorciou, a mulher vira, qual é o nome daquilo? Crossfiteira. O homem vira, todo mundo só vai se cuidar. Olha que coisa louca, como é que funciona a mente do ser humano. Para a pessoa que Deus deu para a gente não se cuida. Quando a gente se sente por baixo, agora eu vou me cuidar e vou mostrar para o mundo quem eu sou. Porque não mostrou antes e não perdeu a família. Então, a gente precisa colocar em ordem algumas coisas aqui. Mas tudo isso que eu estou falando até agora é só a parte do planejar. O quê? Por quê? Como? Quando e quanto? O que eu quero? Por que eu quero isso? Como eu vou conseguir isso? Quando eu quero isso? E quanto vai me custar isso? Essas são as perguntas só do planejamento. Agora tem a parte 2. O coração do homem pode fazer? Mas a resposta certa vem? Ótimo. Eu estava nessa crise. Caso com a Janine, não caso. Uns dizem para casar, outros dizem que não. Eu gosto. Mas você gosta com 20 anos, irmão? Você não sabe se é amor. Vamos ser sinceros. Com 20 anos você gosta, mas é amor? Não sei o que é amor. É para sempre? Não sei se daqui a 2 anos não é o que eu quero. Você fica nessas crises todas. É por isso que casar é muito mais uma decisão de amar do que casar por amor.
Porque da mesma forma que expectativas mudam, o que fazia você amar uma pessoa muda também no decorrer dos anos. Ela às vezes perde aquilo que ela tinha que te fazer amar. Uma sensibilidade. Eu estava... Deixa eu mudar o cenário aqui para vocês não reconhecerem a pessoa. Eu estava num lugar... Eu ia soltar na hora que... Bom, enfim, Jesus. Quem me segue ia entender. Eu estava num lugar, que eu não posso revelar, e eu encontrei um casal de líderes. Rapaz, estou tentando aqui mudar toda a história. Mas jamais... peguei, já sei quem é. Escuta, aí o casal de líderes e tal. E aí... A mala, a gente estava num lugar de malas, assim, e aí, a mala da senhora estava muito pesada. Eu estou sentindo ela levantar, que ela não está conseguindo levantar, ele não está conseguindo, e eu estou parado porque o marido está do lado. Eu falei assim, gente, eu não vou me meter no negócio do casal ali, porque o cara vai falar, o que está mexendo aí na mala da minha mulher? Vou ficar na minha. Passou o tempo, ele, onde é que é o banheiro, hein? Bum, deu um tranco da mulher e foi procurar o banheiro. Aí eu falei, a senhora quer que ajude? Assim, por favor. Eu tenho certeza que ele não era assim quando casou, porque a sensibilidade é uma das coisas que a mulher olha antes de casar. Será que ele se preocupa comigo? Só que depois de 10, 15, 20 anos de casamento, o cara agora passa o barrigão, blá, derruba a mulher, e a mulher está tentando levantar a mala. Aí tem que vir um terceiro, que se não tiver equilíbrio emocional, o Espírito Santo e tudo ali envolvido, esse terceiro não só levanta a mala, não. Até aqui Deus me deu. Você está entendendo? Existem coisas que a gente tinha quando casou, como a sensibilidade, a preocupação com o outro, e com o tempo vai perdendo. Então as coisas mudam muito. Você vai ter que ter um poder de adaptação. Então, com 20 anos, eu não sabia se era isso mesmo que eu queria. Só que, olha que lindo, como eu tinha o planejamento, eu já estava decidido. Se eu não tivesse planejado, eu falei, vamos esperar o tempo de Deus. Não tem nada planejado. Só que eu falei, não, eu vou casar antes dos 25. Eu coloquei também algumas coisas que eu queria na minha esposa, em termos de tudo, de caráter, de beleza. Fui colocando para Deus. Eu orava muito. Eu tive o privilégio de ter um pai e uma mãe que me ensinaram a orar por isso. Esses dias meu pai foi lá nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, e meu pai foi lá visitar a Jasmine, que nasceu. A Júlia tem 10 anos, minha filha mais velha. A gente chama ela de mini pré-adolescente. Ela está se achando adolescente com 10 anos, tá? Pai, me dá um fone, não sei que fone, o quê? Vai brincar de boneca? Não, pai, boneca não, eu quero... Aí meu pai falou assim, Tiago, você já está orando pelo marido da Júlia? Eu falei, pai, para com isso, pai, a Júlia tem 10 anos. Tem que orar, Tiago, daqui a alguns anos e tal. Ou seja, meu pai sempre foi muito preocupado com isso. Isso, graças a Deus, trouxe uma bênção para a nossa família. E aí eu comecei a orar agora, Senhor, seja quem for essa pessoa, mantenha longe da Júlia nos próximos 15 anos. Esse homem que está na Sibéria nesse momento fazendo missões, Senhor, mantenha-o lá. Em 2048, traga-o de volta. Tadinha, ela já vê a internet, daqui a pouco ela vai assistir isso. Te amo, filho. Papai está brincando. Então, assim, eu não tinha certeza das coisas, mas eu já tinha essa decisão. Então, eu recorri para o ponto número 2 e definitivo dessa mensagem. Os sinais divinos. A resposta do céu. Deus fala com cada um aqui de formas diferentes. Não tome a forma como Ele fala comigo como base. Mas Deus fala muito comigo através de sinais. Muito. Eu oriento toda a minha equipe, todo mundo que trabalha com a gente, os colaboradores, os voluntários, todo mundo fala, olha, Deus fala comigo através de sinais. Tudo eu peço o sinal a Deus. Tudo. Vou ou não vou para tal lugar? Deus, me dá um sinal se eu tenho que ir. É claro que eu não estou falando das coisas básicas. Eu vou ali no mercado. Deus, se não é para eu ir no mercado agora... Não é. Mas as coisas que você sabe que tem poder de decisão de mudar alguma coisa na sua vida. E eu falei assim, Senhor, a Janine, quando a gente começou a namorar, ela morava num bairro que ficava a uns 40 minutos do meu. A gente morava no subúrbio do Rio de Janeiro. E era muito longe para mim, porque eu não tinha carro. E era um lugar perigoso. Eu tinha que passar em 2, 3 bairros que tinha favela, se eu fosse de um ônibus. Então, eu lembro que eu fiz uma oração assim, Deus, eu vou te pedir 3 sinais. Se é para eu casar com a Janine,
essas 3 coisas precisam acontecer nos próximos 7 dias. Se acontecerem, qualquer coisa que vier contra a gente, já não destrói mais, porque eu sei que você quer que eu case com ela. Qualquer pessoa que falar não faz, eu não vou escutar. Qualquer problema que vier, se me mandarem embora, e mandaram mesmo. Eu acho que foi até profético que eu falei, Satanás escutou, estou brincando. Eu falei, se me mandarem embora do emprego, eu caso desempregado, mas eu caso com essa mulher. Mas eu quero 3 coisas. Uma das 3 coisas que eu pedi é que ela se mudasse para o meu bairro. Foi um dos sinais. Eu devo ter orado isso aí numa terça-feira, mais ou menos. Numa sexta, minha sogra me ligou. Segue viva, graças a Deus, tá tudo bem para quem está preocupado. E aí, ela está lá em casa, né? Às vezes de manhã eu acordo, chego na cozinha, ela está preparando. Eu falo, você está viva ainda? Para com isso, Tiago. Falei, gente. E aí, minha sogra é uma benção, porque se não fosse ela, eu não teria casado com a Janine. E ela, numa sexta-feira, me ligou e falou assim, ô Tiago, num sábado, que era no outro dia, você pode conseguir o carro emprestado do seu pai? Porque eu estou pensando em me mudar para esse bairro aí, para a gente procurar umas casas para alugar. Eu falei, Jesus. Não acredito. Eu falei, sério? E aí Deus já tinha dado os outros 2 sinais, esse foi o último. Eu falei, pronto. Eu tenho um plano. Bateu com a confirmação divina, com a resposta do céu, quem vai me separar? Quem vai dizer que eu não posso? Quem vai falar que não chegou a hora? Irmão, eu sei que é muito bonito falar, eu vou casar quando eu tiver terminado a faculdade, quando eu estiver estabilizado financeiramente, quando minha vida com Deus estiver... Ou seja, você não vai casar. Eu casei desempregado, cheio de problema para resolver. Tinha alguns problemas no caráter que foram se resolvendo, porque eu casei com ela e porque ela teve sabedoria para me botar na linha. O problema no caráter, assim, aumentava uma coisinha, né? Coisinhas que precisavam ser tratadas em mim. Porque a mulher tem a sabedoria para alinhar o homem. Agora, não vai casar com um bêbado, como o pastor falou aqui, o cara preguiçoso, gato, bêbado, e fala assim, vou alinhar esse homem com a sabedoria que Deus me deu. Porque é ele que vai te desalinhar. Estou falando das pequenas coisas que precisam alinhar no homem de Deus. Então, a gente prosperou nesse caminho, não porque nós éramos perfeitos, não porque tínhamos dinheiro, não porque éramos avivalistas da nossa geração, mas porque nós unimos plano com resposta divina. A maioria das pessoas que vêm falar comigo assim, pastor, ainda não casei. Você tem um plano? Plano de quê? De casar. Mas o que é um plano para casar? Eu falei, irmão, continua orando para ver se Deus faz um milagre. Você acha que hoje em dia, para casar, é importante o homem ter um carro? Quem acha que sim, levanta a mão. Só uma. Obrigado, minha irmã. Quem acha que não, levanta a mão. Não é importante. Que Deus te deu um homem sem carro. Não é importante para você. Não, porque você está falando que não é importante. Eu não estou te obrigando a falar nada. Você está dizendo que não é importante. Que o trem, o ônibus, a Kombi, seja o seu meio de transporte. Ou seja, sabe qual é o problema? A gente é um... Qual é o nome que eu posso usar aqui e não me processarem? A gente é religioso, a gente finge que as coisas não são importantes. Você quer andar de ônibus? Nada, irmã? Até parece. Eu quero andar de ônibus, for para a glória do Senhor Jesus. Então, você está solteiro, se esforça para comprar um carro. Que isso vai contar. Está desempregado, se esforça para arranjar um bom emprego, que isso vai contar. Você, mulher, está faltando um dente, se esforça para botar esse dente. Bota a massinha. Porque, olha só, é impressionante. Grava isso aqui, eu vou te dar um segredo. Quem quer escutar um segredo? Quantos fofoqueiros? Muitos fofoqueiros aqui. Escuta isso aqui é um segredo sério. O homem, ele se conecta muito com status. A mulher se conecta muito com aparência. Como é que se diz isso? Me fugiu a palavra certa aqui. Com a estética. Essa é a palavra.
A mulher é estética e o homem é status. Você vê, isso aconteceu comigo várias vezes, mas 2 semanas atrás eu estava jantando com um casal de amigos. Saiu o casal de amigos lá de casa. Aí eu falei assim, rapaz, hein, viu que o cara conseguiu comprar um avião? Como é que se compra um avião? A Janine, e aquela pele da mulher? Ou seja, que se dane que ele tem um avião, aquela pele que é um absurdo. É assim ou não é? O cara é diretor de não sei o quê. O cara tem um carro, não sei o quê. A mulher, gente, com aquela cinturinha, coisa do Deus, você é pacto com o demônio. É possível. Então, assim, partindo desse princípio, você precisa, né, valorizar o que é importante para o outro, né, para que você tenha um imã de atração, para que você seja visto, para que você seja vista. A mulher quer a segurança. Andar de ônibus, talvez ela aguente por 2 semanas, 2 meses, 2 anos. No 3º ano, você está no ônibus dando tchau, ela já está no ponto assim, ó, vai com Deus. Eu estou falando do ônibus brincando, não estou falando exatamente do ônibus, estou falando das situações difíceis que você expõe a tua família num país que não precisa mais. Uma coisa, você está num lugar. Às vezes você mora numa cidade que realmente não precisa de carro. Eu não estou falando, então, por isso que eu estou usando só um exemplo do ônibus. Não é para você tomar, gente, é verdade. Não tiver um carro, é o sinal que eu quero de Deus. Ele tem que ter uma Land Rover. Irmão, você já está solteira. Esperando o cara de ônibus, mesmo, imagina se botar Land Rover como parte do processo. Você não casa. Então, fica tranquilo em Deus aí. Quando eu descobri que o planejamento ele provoca uma resposta de Deus para sim ou para o não, tá? Você pode escutar um não de Deus. Eu podia ter escutado um não de Deus. Olha, Tiago, você planejou, é muito bonito, a menina é muito legal, mas não é a esposa que eu separei para você. Deus separa, casa e bens vem como herança dos pais, mas a esposa prudente, só 2 pessoas sabem o versículo. A esposa prudente vem do... Então onde é que está a tua esposa, homem? Com o Senhor. Você tem um plano de ir lá e pegar. Vou lá e vou trazer. Como? Quando? Quanto? O quê? Por quê? Senhor, agora me dá os sinais. Porque pelo meu planejamento é aquela ali, Senhor. Ela não me olha, Deus, mas eu creio no milagre. E depois você vai precisar dos sinais divinos para confirmar isso. Se você tem planejamento e sinais divinos, nada vai impedir você de casar, se esse é o teu objetivo. Eu repito, quem produz melhor? Quem está solteiro ou quem está casado? Quem produz melhor? Solteiro. Paulo falou assim, olha, eu não caso, por que ele não casa? Para ele poder ser mais efetivo na obra de Cristo. Traduzindo, foi isso que ele falou. Para que eu possa produzir mais para Deus, eu não caso. Mas se você não tem como se controlar, é melhor casar, né? Do que viver na brasa ardente. Tem gente no WhatsApp que só manda aquele emoji do foguinho. Só os adolescentes entenderão. Essa senhorinha está falando, do que ele está falando? Ou seja, Deus planejou para o ser humano não ficar sozinho. Então, é da vontade de Deus que eu case? É. Mas a Bíblia também diz que alguns se fizeram eunucos para não ter problema com isso, para se dedicar mais ao Senhor e tal. Então, se você quer ficar solteiro, não é ruim, não é pecado, não é estranho, tá? É uma opção. Eu fico bem solteiro, eu produzo o melhor solteiro. Mas se você quer casar, eu te dei aqui uma estratégia para você, hoje mesmo, começar um processo de sair dessa situação. Planejar e pedir os sinais divinos. Porque sem os sinais divinos, o homem mais bonito, mais bem-sucedido e aparentemente um homem de Deus pode ser um inferno na sua vida. Porque às vezes até era um homem de Deus mesmo, só não era um homem para você. Se você casar com um homem de Deus, mas que não era para você, ele vira um inferno da mesma forma. Da mesma forma,
ele vai ser um problema. Eu vim até aqui para te dizer que existe alguém separado para você. Você só precisa ter o plano de ir lá e buscar, porque já é teu. É tua. Peça os sinais divinos que você precisa para confirmar o que está no seu coração. Eu, quando olhei a Janine pela primeira vez, na verdade, sim, eu a vi antes, quando a gente era criança. Ela tinha uns 8 anos, eu tinha 35. E é lógico que ela era uma criança, então não chamou minha atenção. Mas a gente se reencontrou. Ela tinha 15 anos. Meu pai foi fazer os 15 anos dela. Meu pai era o pastor da igreja. A mãe dela ia muito lá na igreja. Pediu para meu pai fazer os 15 anos. E nessa época eu estava fora do país. Quando eu voltei, eu vi um retrato daquela... Sabe aquele retrato de 15 anos que dava na festa? Estava lá em casa e falei assim, gente, quem é essa menina aí? Minha mãe, para, Thiago, é a menina da igreja. Eu falei, glória a Deus, né? A pessoa se fosse do mundo? Ela falou, não, Janine, filha da Ivelise, lembra? Eu falei, lembro. E aí, passou uma semana, eu fui numa festa da avó dela, que recentemente passou para o Senhor, e a encontrei, a vi pela primeira vez. Assim, como mulher. Apesar de ter 15 anos, foi a primeira vez que eu a vi e falei assim, isso é de Deus. Eu fui para casa, eu lembro que eu comentei com meu irmão Marquinhos, que estava comigo, eu falei, Marquinhos, eu vou casar com essa mulher. Ele falou, cara, tu deve estar muito desesperado mesmo, porque tu olha a pessoa de primeiro, eu falei, vou casar com ela. Eu falei, que isso, cara? É que eu já tinha um plano. Eu não era inconsequente, eu já tinha um plano. Então eu bati o olho na pessoa, falei, vamos só conhecer para confirmar. Comecei a conhecê-la, fui vendo o caráter dela, nunca mentia para a mãe. Para mim era muito importante, não dá tempo para a gente falar aqui, sobre os valores inegociáveis que uma pessoa tem. Às vezes o homem que você escolheu tem alguns defeitos, a menina que você escolheu tem alguns defeitos, mas o defeito que ele não pode ter, o que ela não pode ter, é o que confronta os teus valores inegociáveis. Por exemplo, o meu valor inegociável é a verdade. Se a pessoa não mentir para mim, ela pode criar qualquer outro problema que eu vou resolver com ela em paz, sem discussão. Como já aconteceu várias vezes, a pessoa errar comigo feio, mas falou a verdade, eu sento e resolvo. Quando a pessoa mente, mexe alguma coisa em mim, porque é um valor muito forte para mim, mexe que eu não consigo, não quero nem falar contigo mais. Depois a gente vê isso, deixa eu me acalmar. E a chance da gente voltar, seja uma amizade, um negócio, o que for que a gente estivesse fazendo, é muito pequena a chance de voltar quando quebra um valor inegociável. Então é muito importante você encontrar o valor inegociável teu e da pessoa para vocês alinharem valores. Então, como meu valor era a verdade, a Janine nunca mentia para os pais. A gente namorou 2 anos e meio antes de casar. Onde é que você está? Tal lugar. Com quem é que você está? Estou com o Thiago. Falando. Nunca mentia, eu nunca vi ela dando um jeitinho. Falei, cara, eu preciso casar com essa menina. Claro que eu estava apaixonado, claro que eu achava ela linda, claro que tinha todas essas coisas. Mas o que me fez casar foi que eu tinha um planejamento, estava pronto o plano. Ela se encaixou no plano. Os valores bateram e Deus deu sinais. Quando Deus mandou aquele sinal, eu lembro que foi até difícil. A gente falando assim, parece que foi tudo bonito e romântico, mas foi muito difícil. Porque a Janine era muito nova e eu queria casar rápido. E ela não queria, ela não entendia isso. Então, quando ela fez, a gente começou a namorar com 15. Quando ela fez 16, eu falei assim, prepara que a gente vai casar. Imagina uma menina dizer, gente, hoje eu sou pai de menina, jamais! O cara falar isso com a minha filha, 16 anos, irmão. Vai ser encontrado, morto, ninguém sabe o que aconteceu. Um acidente, o carro derrapou, de repente ele caiu, o rapaz. Alguma coisa aconteceu com esse rapaz. Né? Então, assim, não estou falando que foi tudo bonito, mar de rosas, cenas de cinema, não. Muito difícil. E eu falei assim, olha, a gente tem que casar. Eu falei, casar? Mas eu tenho que terminar, eu estou entrando no 2º grau, tenho que terminar o 2º grau. Para quem não sabe, a gente casou, ela ainda estudava 2º grau. Ela ia para a escola e eu ia para o trabalho, quando a gente casou. Mas foi a melhor decisão. Hoje a gente conversa muito sobre isso, né? Você mudaria alguma coisa, Thiago? Se a gente tivesse mudado uma coisa, a gente não estaria junto. O timing foi muito importante.
A gente aprendeu a se amar, a gente aprendeu o jeito um do outro, as manias um do outro, que na época nem via como mania, porque como nunca tínhamos experimentado nada antes, era o jeito da pessoa. Hoje você vê, nossa, cheio de mania. E não vou casar com ela não, que estranho. E fica fazendo assim no cabelo, tá maluco? Vou casar com uma que fica fazendo assim no cabelo? Cada um tem suas resistências hoje. Por quê? Porque viveram muito. Mas quando Deus me deu aquele sinal, eu falei assim, é ela. Eu comecei a agitar tudo para casar. Falei com os pais dela, falei com meus pais. Só ela que não queria, mas eu comecei a arrumar casamento. Mas assim, você consegue imaginar um homem que quer casar e a menina não quer? É muito estranho. Eu falei assim, isso é com Deus. Eu falava assim, ó, eu nunca fiquei uma noite sem dormir por causa disso, tá? Eu falei assim, ó, Deus me deu o sinal. Um dia, ela chegou para mim e me escreveu uma carta e falou assim, você está certo. Você é o homem da minha vida, eu te amo. Vamos só esperar eu fazer 18 anos. Eu falei, não, pô, brincadeira. Aí tive que esperar mais um pouco. Ela fez 18 anos, dia 22 de junho, 15 de julho, a gente casou. Deu tudo errado na festa. A mulher das flores não entregou. Esse é um trauma à parte que depois eu te falo. A vida não é fácil. A vida de Instagram é mentira. Cena de filme que você vê em Hollywood é tudo construído. Tem ar ambiente, tem uma equipe de profissionais montando roteirinho. Está tudo prontinho para ser feliz. A vida é difícil, a vida não é fácil, é cheia de dificuldades. E quem tem planejamento e sinais de Deus é que vence essas dificuldades. Quem tem planejamento e sinal divino é que passa por cima dessas lutas. Quem tem planejamento e sinais dos céus vindo para confirmar o que você tem que fazer é quem sobrevive nesse mundo indiferente. Se você realmente quer sobreviver, você quer chegar aos teus objetivos, você quer casar, ser feliz, construir sua família. Eu não sei o que exatamente você veio buscar aqui, mas o que você veio buscar aqui depende de um planejamento, de um sinal do céu. Coisas que você precisa fazer, o planejamento é teu, e coisas que Deus precisa fazer, porque as respostas são dele. Então, se você entende isso, a partir de hoje só começa a fazer a tua parte, que é e tem uma outra parte, que é orar. Fala, Deus, agora me responde. Agora fala comigo. Com uns aqui Deus fala com sonhos. Quantos aqui Deus dá sonhos proféticos, Deus fala contigo por sonhos? Por outro, Deus usa profeta. Tem gente que não entende nada, Deus fala, vou ter que mandar um profeta para falar, porque não, realmente, eu tentei por sonho, tentei de sinais, tentei na Bíblia, não estou entendendo nada. Eu vou mandar o profeta então para ver se resolve. E tem gente que corre atrás de profeta e não tem resposta de Deus, se fica se auto-enganando, porque Deus quer falar contigo através de um sonho e você nem dormir está querendo. Fica na internet até 5 horas da manhã. Olha Deus falando com ele ali. Deus fala com cada um aqui de forma diferente. Você precisa aprender como Deus fala contigo para você interpretar os sinais. Deus vai te dar um sonho hoje? Deus vai mandar alguém profetizar para a sua vida? Deus vai te dar um versículo na Bíblia e vai usar a palavra? Como Deus vai falar contigo? Eu não sei, mas Deus vai falar, Deus vai mostrar os próximos passos, se você tiver um plano para mostrar. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vai vir do céu, vai vir do Senhor. Ele planejou teus dias, Ele planejou teu futuro, Ele já sabe com quem você vai casar. Se você perguntar para Ele quem é, Ele pode te mostrar. E quem sabe está até aqui hoje? O Alisson, por exemplo. A senhorinha ali está perguntando, é de verdade, pastor? Vai me apresentar mesmo? Boa, no final. Bom, então, Deus te trouxe, eu estou encerrando, Deus te trouxe até aqui para de uma vez por todas resolver algumas coisas na sua vida. Quem veio o ano passado no Encontro Nacional de Solteiros? Aí não resolveu. A gente vai ter que fazer um ato profético. A gente vai ter que partir para unção no azeite, vai ter que fazer... Traz umas roupas brancas lá e uma arruda. Você vai ter que apelar, vai ter que partir para o sal grosso, irmão. É o que eu posso fazer. Só ensinar não está dando certo contigo. Vai ter que partir para o ato profético pesado. Monte Carmelo, vai ter que te levar para Israel, te mergulhar no azeite do Monte das Oliveiras, banho no Rio Jordão, rodopiar no Monte Horebe,
Sarça ardente, vai ter que ficar no meio da sarça ardente, queima, para tentar voltar e casar. Quem aqui sabe que perdeu uma pessoa que talvez fosse uma oportunidade de casar porque você perdeu o timing? Era hora de falar, era hora de fazer alguma coisa, mas você perdeu o timing. Levanta a mão. Fica de pé. Então vocês sabem o quanto tempo é importante. Vocês sabem o quanto tempo é importante. Aproveitar a oportunidade na hora que Deus abre. Quem está aqui e sabe que ainda não casou porque nunca parou para planejar, colocar isso como prioridade e escrever o porquê, com quem, como, quando. Quem sabe que a falta de planejamento é o que até hoje não proporcionou o próximo passo. Às vezes você é até novo para casar, mas você nunca planejou e sabe que isso impediu ou está impedindo, ou você reconhece, eu passei um pouco da idade porque realmente eu nunca planejei, e na hora que você estava falando, Tiago, eu senti que era isso. Planejamento, fica de pé, junto com os irmãos do timing. Quem aqui nunca pediu um sinal a Deus, nunca dependeu de Deus para Deus mostrar a pessoa, seja através de sonho, palavra profética, Bíblia, Deus só confirma, tá? Você imagina se Deus falasse assim, ó, aqui ó, palavra profética, você vai casar com ela. Eu falei, que, gente? Calma. E os valores negociáveis, e o tempo de fazer as coisas, e meus planos. Deus não dá a solução final, Ele responde o que você perguntou. Não, Ele não dá porque Ele não é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Ele não dá porque Ele respeita os teus planos. Ele quer entender os teus planos. Ele vai dizer o sim ou o não. Isso não quer dizer que Ele vai fazer teus planos, cumprir teus planos. Mas Ele vai observar e falar assim, não é isso, eu tenho algo melhor para você. Mas se você nunca se trancou no quarto e realmente pediu sinais a Deus e esperou os sinais de Deus, levanta, fica de pé, você que teve problema com sinais. Ou Deus deu um sinal e você não foi até o fim, porque os problemas foram maiores e você fala assim, não é possível que isso foi Deus e desistiu, também é para você, fica de pé. Qual de vocês que estão aqui, que já entraram num relacionamento, mas porque a outra pessoa quebrou um valor inegociável teu, você desistiu e falou assim, não, isso eu não negocio, levanta a mão. Ela quebrou um valor inegociável teu. Muita gente. Deus te trouxe até aqui então. Porque é um tempo novo sobre a igreja de Cristo. Onde quem tem que ficar solteiro para produzir mais para Cristo, decide por isso. Deus não te deixa solteiro. Deixa eu deixar claro isso para você. Deus deixa você casar. Mas se você decidir estar solteiro para produzir mais para o reino, como o apóstolo Paulo fez, Ele vai te abençoar também. É o que a Bíblia diz. Mas se você quer casar, a Bíblia fala isso. Não é bom que o ser humano fique só. Não é bom que o homem esteja só. Mas segue o padrão básico que a Bíblia expõe para você chegar lá. Planeja. Pastor, eu conheço gente que casou e nunca planejou. É que tem coisas que acontecem para uns e não acontecem para outros. Eu planejei. Teve gente que simplesmente o amor aconteceu. Estava parado, ela me olhou, eu olhei para ela e falei assim, está aqui, é de Deus, vou casar. Existe, mas é uma exceção. Não é a regra. Se fosse a regra, não teria encontro nacional de solteiros. Todo mundo casado, feliz. E lembre-se que o casamento não tem nada a ver com felicidade. Às vezes você é feliz hoje e não sabe. Depois de casar, você fala assim, gente, eu era feliz e não sabia. O casamento pode construir a felicidade, mas não é a certeza da felicidade. Então, depois de você vencer o gigante do solteirismo, você vai entrar agora com um gigante do casamento. Todo dia vai ter um gigante para derrubar na tua vida. Não pensa que esse é o maior problema da sua vida, não, porque não é. Essa é só uma fase. E Deus vai dar as estratégias que você precisa. Ele vai te colocar no pedestal certo para a pessoa que olha para aquele tipo de pedestal, olhar você.
Você só precisa estar disponível para alinhar teus planos com as respostas de Deus. Porque a parte dele ele quer fazer. Ele está doido para te dar uma resposta hoje. Faça as perguntas certas para o Senhor. Apresente teus planos diante de Deus. E não importa a situação que você está hoje, se é complexa, se é difícil, se é impossível. A nossa sorte é que Deus resolve todos os problemas, mas a especialidade mesmo dele é resolver o impossível. Fala, pastor, para mim é impossível, eu já tentei de tudo. Você está no centro da especialidade de Deus. Deus te trouxe para esse encontro porque realmente começa um novo tempo na tua caminhada. Um tempo que você vai fazer a parte que lhe cabe. Você vai escrever, você vai planejar. As coisas vão ficar mais claras para você. Até porque pessoas que você batia o olho e não se interessava, depois do planejamento você falou, opa, bate com isso aqui. Porque nem tudo são emoções. As emoções são passageiras, as decisões que são permanentes. Tem coisas que você vai dar o primeiro passo porque alinhou com o teu planejamento. E sentimentos nobres surgirão depois. No filme, o ator contratado para ser o galã olha para a atriz contratada para ser a princesa e se apaixona no olhar. Na vida real nem sempre é assim. Eu gostaria de ressaltar isso. Não acredite nos filmes ou nas redes sociais. Acredite no que Deus está falando para você. Acredite no que Deus está colocando no teu coração. Acredite nos sinais divinos que Ele está mandando em cima dos teus planos. Se é sim, vai com toda certeza. Se é não, desiste hoje mesmo. Não vale a pena lutar contra as decisões divinas, os sinais divinos. Eu quero orar por você, porque seja por falta de timing, falta de planejamento ou de sinais de Deus, todos vocês que estão de pé vão receber uma segunda chance. Porque Deus é um Deus de novos começos. Ele vai colocar oportunidades na tua vida. Pai, em nome de Jesus, aqui estão jovens, homens, mulheres, alguns que querem recomeçar a sua vida amorosa, outros que querem começar, alguns que querem refazer, reconstruir, outros que querem começar do zero. Nós oramos e pedimos, Senhor, que a Tua vontade seja feita na vida de cada um. Os planos, Senhor, são feitos pelos homens, mas a resposta vem de Ti. Nós precisamos de Ti nas nossas vidas. Nos dê sabedoria e inteligência para planejar. Mas, Senhor, por causa da Tua misericórdia, da Tua graça, responde também o nosso clamor. Nos dê sinais. Nós somos homens limitados. A gente não entende muita coisa se Tu não desenhares para a gente. Desenha a Tua vontade, revela a Tua vontade, enche-nos de sinais. Porque nós queremos avançar a partir de hoje. Nós declaramos isso. Declaramos um novo tempo. Declaramos um tempo de portas abertas e de novos começos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê, aplaude ao Senhor.